Pai, pelos louvores que foram entoados, porque, Senhor, te adoram e edificam as nossas vidas. Também nesse momento, o teu servo Cristiano estará ministrando a tua poderosa palavra, que o Senhor venha usá-lo tremendamente, como o Senhor tem usado, e que a palavra vá e produza efeito pelo qual está sendo enviado. Nesse momento, nós manietamos agora toda força maligna. Senhor, em nome de Jesus, esse lugar está guardado, e as nossas mentes serão levadas cativas ao teu trono, para entendermos aquilo que o Senhor tem, Senhor. Que nada venha interromper, Senhor, o fluir da tua palavra, e que teu Espírito tenha total liberdade para agir, salvar, libertar, curar, exortar, segundo a tua multidão de misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor para a igreja. Amém. Convido os irmãos a abrir as nossas Bíblias no livro de Esther. Aleluia. Capítulo 3, versículo 13. Aleluia. Livro de Esther, capítulo 3, versículo 13, consta assim. A narrativa da minha Bíblia é um pouco diferente. A minha é montada escondida. Consta assim: enviaram-se cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do reino, para que se destruíssem, matassem, aniquilassem de vez a todos os judeus, moços, velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhe saqueassem os bens. Podem sentar. Confesso para os irmãos que estou nervoso. Não sei, terça-feira passada lá em Camboatá me senti tão à vontade, e hoje eu estou um pouco nervoso. É claro que ministrar a palavra de Deus é uma responsabilidade, porque você está falando, está mencionando a toda poderosa palavra de Deus, que é viva e eficaz, como consta em Hebreus 4:12. E quando você fala, você está pregando, existe um compromisso teu também, sim, com Deus e com você que está ouvindo, porque esta palavra aqui, ela não acaba quando fecha aquelas portas. Terminou o culto, você foi para casa, e tudo que foi passado aqui, tudo que foi narrado aqui, acabou. Não, você vai levar para a tua vida, você vai aplicar nos seus dias. Esta palavra é para fazer a diferença na tua vida. E é claro que eu estou nervoso, porque eu não quero colocar aqui o meu eu, não quero colocar aqui os meus preconceitos. Não quero fazer igual Nimrod, lá no capítulo 11 do livro de Gênesis, quando ele decidiu usar as suas habilidades para construir uma torre que tinha os seus alicerces, a sua estrutura, com o seu eu, com o seu ego, e foi destruída, porque Deus passou ali uma confusão, e ninguém conseguiu entender ninguém, e se espalharam. Ele não conseguiu concluir aquela torre, porque ela estava fundada no eu, e nós temos que matar o eu, nós temos que enterrar o eu, para que Deus apareça na nossa vida e venha fazer a diferença, nos abençoando. Amados, o tema desta mensagem é: eu não sou mais um, você
Você não é mais um. No momento certo, no dia certo, Deus vai fazer a diferença na sua vida. Você é um instrumento de Deus. Você entrou por essas portas. Você é membro desta casa. Não é para preencher um espaço, mas é para somar. E no momento certo, Deus vai te usar. Porque você não é mais um. E amados, assim como eu narrei sobre Nimrod, mas também um homem, observa que este homem, ele não era mais um. Ele morava em uma terra de idolatria. Lá no capítulo 12, você pode corroborar. E este homem, embora ele passando por um centro de idolatria, o seu pai fabricava ídolos e comerciava ídolos, mas ele não sentia prazer na idolatria. Ele passava por aquele centro de idolatria e ignorava. Aquilo não chamava a atenção dele. Então Deus começou a ver este homem. O caráter dele foi tão eloquente que Deus decidiu: ei, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Porque você não é mais um. Ou seja, o caráter dele chamou a atenção de Deus. O teu caráter, a tua intenção nesta noite está despertando o céu a seu favor. Não importa se ao teu redor existem destruições, existe idolatria. Você é sim aquele que Deus escolheu. Você é mais um. Você não faz parte da multidão. Nós também observamos que, se você ler a partir do capítulo 37 de Gênesis, Deus, ele olha para o filho de Jacó. É engraçado que Jacó, ele não tinha um filho. Jacó, ele tinha vários filhos. Então Deus olha para o filho de Jacó. Porque Deus olhou para o filho de Jacó. Os irmãos de Jacó, eles fizeram o que era errado. Mas esse rapaz chamado José, ele tinha uma sensibilidade. Ele tinha um caráter. Então Deus olhou não para os filhos, mas para o filho. E viu que esse não era mais um. Esse é aquele que vem fazer a diferença. Eu não sou mais um. Eu fui chamado por Deus para impactar esta nação, a minha vizinhança, a minha rua. Deus viu isso em José e viu: este não é mais um. Esse tem um caráter. E nós sabemos que a história é que José, ele foi um instrumento que Deus usou para dar a salvação da fome à humanidade. E quando nós chegamos aqui, neste texto, no livro de Esther, essa história que todos nós conhecemos, e ficamos maravilhados porque nós percebemos com muita clareza o agir de Deus, o controle de Deus na história. E eu não quero aqui passar de um jeito, eu quero passar de um jeito em que eu entendo que Deus está no controle, mas eu quero que você entenda que não uma predestinação. Porque às vezes nós passamos de um jeito em que a pessoa entenda: peraí, então existe aqui uma predestinação. Não. Aqui Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. Então Deus, ele vai começar a preparar uma pessoa. Não é uma predestinação. Porque predestinação, na Bíblia não. Você, eu, nós somos preordenados. Lá no livro de João, no capítulo 3, versículo 16, é bem claro: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
infelizmente, já está condenado. Mas você é inteligente. Você está neste lugar porque você crê. Então você será salvo. E é claro também que eu não quero passar aqui que a vontade de Deus, de um jeito em que tudo é a vontade de Deus. Eu ouço também falar muito assim. Pessoas falando, olha, é da vontade de Deus, é da vontade de Deus. Sim, tudo é da vontade de Deus. Mas espera aí, vamos dividir. Vontade perfeita e vontade permissiva. A vontade permissiva funciona mais ou menos assim. Eu tenho uma filha. Se a minha filha chega para mim e fala, pai, eu quero ir na esquina, eu quero ficar um pouquinho na esquina, olhando as coisas, eu vou falar para ela, olha, se você for ali na esquina, é perigoso. Alguém pode te fazer alguma maldade. Pode acontecer alguma coisa de ruim. Não, pai, eu vou. Eu quero ir. E vai insistindo. Eu falo, olha, não é bom. Estou falando. Você não pode ir. Isso não vai ser bom para você. Isso também acontece na igreja. Pessoas querendo ir para o mundo, começam a botar um pezinho. E Deus fala, meu filho, não vai. Vai ser ruim para você. Você vai se machucar. E as pessoas estão indo. E Deus está falando. Isso acontece muito também na igreja. Mas Deus, a sua fidelidade, começa a despertar. Não faz isso. Vai ser ruim para você. Mas se a minha filha for e acontecer alguma coisa, e ela vai estar chorando, um coleguinha acertou uma pedra na minha cabeça, eu vou falar para ela, olha só, tá vendo? O que aconteceu contigo? Ela, mas você deixou, pai. Eu não deixei, eu permiti. É vontade permissiva. Se você for, vai se machucar. Se você for, não vai dar certo para você. E você vai voltar frustrado. Aí é da vontade de Deus, sim, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é onipotente, mas Ele permitiu. Mas a vontade perfeita de Deus funciona assim. Você vai, Senhor, estou indo para aquele lugar. E Deus fala, não, guarda deste caminho, porque nesse caminho existe uma armadilha. E se essa armadilha vai te laçar. E você vai cair. Então você guarda desse caminho e vai por outro. Então a vontade perfeita está acontecendo na tua vida. As pessoas podem armar contra você. O inimigo pode armar a armadilha contra você. Mas Deus vai te livrando. Porque você está no centro da vontade de Deus. Então a vontade perfeita de Deus vai funcionar assim para a tua vida. Bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos para você. Como consta no Salmos 1. A sua vida será como uma árvore plantada à beira de um ribeiro. Os frutos darão na estação certa. As suas folhas não murcharão. Porque você está no centro da vontade de Deus. A vontade perfeita de Deus está na tua vida. E você está aceitando. Então aqui, predestinação. Não. É preordenação. E a vontade de Deus perfeita é assim. Mas só que este povo, os judeus, eles saíram do Egito e receberam a instrução de Deus. Deus falou para eles com muita clareza: se você for o meu povo, eu serei seu Deus. Caso contrário, também não é assim. Deus vem sempre falando. Mas só que quando você lê o livro de Juízes, as primeiras narrativas, quando eles tomam posse da terra prometida, eles querem invadir outras regiões. Então eles consultam Deus. Eles querem saber, Senhor, como eu faço? Senhor, eu posso assim, eu posso assim. Eles matam mata o seu acho, entrega a sua vida nas mãos de Deus, porque assim eles foram instruídos. Então tudo funciona bem. Eles entram, tomam posse. Mas quando você lê as últimas narrativas de Juízes, as coisas começam a ficar ao contrário. Eles faziam o que bem entendiam, o que achavam. E aí você sabe o resultado. Lá vem as dificuldades. E quando o povo chega a um certo período, Israel é dividido. Depois de tantas conquistas, aí vem o reino do norte, que é Israel. Vem um reino do sul, que é Judá, e começa ali a confusão. Eles começam a se afastar de Deus com o reino dividido. E Deus preocupado, observa se Deus tão preocupado com o povo de Israel, e Deus usa vários meios para livrar este povo, para dar o livramento a este povo. Se você ler lá no livro de Isaías, no capítulo 20,
Deus não vai só verbalizar a sua mensagem usando o profeta. Ele vai fazer uma ensinação para despertar o povo para a sua presença. Ele chama o profeta Isaías e fala: tira as suas vestes de profeta, tira as tuas sandálias, você vai ficar com as nádegas de fora, você vai colocar uma cancara nos seus ombros, e durante 3 anos você vai passear, mostrando para o povo de Israel: se não voltar para mim e confiar lá nos egípcios, assim eles serão deportados. Deus começa a falar, mas o povo vai indo para bem longe de Deus. O profeta Jeremias, ele foi chamado por Deus para despertar o povo. O profeta, ele profetizou cerca de 21 anos a mensagem do arrependimento, mas o povo não ouviu e foram levados cativo para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Mas Deus, como ele vela por sua palavra para cumprir, lá no livro de Isaías, no número 46, capítulo 46, Deus, ele fala que ele preparou um instrumento para livrar Israel do cativeiro, Ciro. Antes de nascer, Deus deu um nome a ele. Ou seja, Deus mostrando: eu tenho um controle. As coisas não vão acontecer por acaso na tua vida. Se você aceitar a vontade perfeita, tudo irá bem. Mas se você começar a se distanciar, as coisas vão ficar ruins. Mas se você está se distanciando, e se você se machucou, se quebrou, se frustrou, eu quero falar para você o seguinte: Deus tem uma história para você. Não é isso que Deus tem para a tua vida. E hoje mesmo você vai começar a experimentar o novo de Deus para você. Aleluia! Este povo, os judeus, eles são livres. O rei Ciro, ele decreta em seu reino, em todo o seu reino, para as nações voltar para a sua terra. Israel volta para Jerusalém. Mas agora aqui eles estão subjugados sobre, sim, o rei persa, rei Assuero. E sobre este domínio, o rei Assuero, ele tem um domínio sobre 127 províncias, um reinado próspero. E o rei Assuero, ele convida todas as províncias, todos os seus governadores, os líderes de estados, para uma festa, um banquete, que durava muitos dias. E observa que eles estão ali, participando de uma festa, de um banquete. E quando o rei, ele decide mostrar para os seus convidados a sua pérola mais preciosa do seu reino, então ele chama um dos seus eunucos e manda chamar a sua rainha Vasti. Porém, ela, muito triste com o rei Assuero por suas atitudes, ela também está em um banquete com as mulheres, ela recusa. E ao recusar o convite do rei Assuero, isso foi considerado como uma afronta. Ela teve uma atitude impensada. Ela não raciocinou, agiu pela emoção. Aí ela vai pagar as consequências. Às vezes nós agimos assim, agimos sem pensar e não imaginamos nas consequências. E às vezes as nossas atitudes fazem a gente perder as oportunidades que Deus tem reservado para nós. E aí começamos a conviver com as consequências. E foi isso que aconteceu com esta rainha. Então o rei entendeu aquela afronta, e ele, em reunião com os seus oficiais, com os seus eunucos, então decidiram: olha o que ela fez. Ela não atendeu o teu convite. Imagina se todas as mulheres
seus maridos, pegar ela como exemplo. Ó rei, tu não reina só em uma província, são 127. Olha que eles irão pensar a seu respeito. Então ele decidiu destituí-la do seu posto de rainha. Aí você vai começar a entender como a mão de Deus ela começa a agir em favor do seu povo. O rei, passado-se um tempo triste, então os seus conselheiros falam com o rei: olha, você precisa se alegrar, se levantar, porque um rei fraco, um governador fraco, a nação também será fraca, mas um rei poderoso, a nação será poderosa. Então o rei tem que levantar, não pode ficar pensando na Vasti. O rei tem que pensar em outra solução. Então o rei faz assim: manda os seus eunucos pelas províncias, porque lá existe mulheres lindas, maravilhosas, e o rei vai escolher uma delas para ser a sua rainha. Olha só, a mão de Deus começa a trabalhar. Por quê? Estava o inimigo. Eu falo assim, o inimigo, porque a potestade conhece muito bem a palavra de Deus, melhor do que qualquer um de nós aqui. E sabendo da narrativa de Gênesis capítulo 3, no versículo 15, quando Deus prometeu, através de uma mulher, um Salvador, ele ficou atento. Peraí. Então agora ele sabe que o descendente virá dos judeus. É desta nação que virá o Salvador. Então, de todas as maneiras, ele tentou riscar da face da terra os judeus, para tentar frustrar o plano de Deus, para salvar a humanidade. Então o inimigo aqui tem um plano. E o plano do inimigo é riscar da face da terra todos os judeus. Mas só que Deus, na sua soberania, na sua onisciência, ele sabendo deste risco, deste perigo, deste plano, ele começa a usar um instrumento, preparar um instrumento para dar o livramento aos judeus. Então o rei, ele ordena para chamar todas as mulheres para o seu harém, para ali ser tratadas, cuidadas pelo seu eunuco, e quando, no período de 1 ano, elas já preparadas para se apresentar ao rei, para então o rei escolher a sua rainha dentre essas jovens. Então eles foram, passaram por todas as províncias, e chegando nas províncias, eles viram o caráter das jovens. Eles passando, eles viram que ali tinha um reflexo do caráter da Vasti. Ali existia uma certa conduta da antiga rainha Vasti. E eles começaram a procurar, a ponto deles, vamos lá na capital Suzã, naquelas vielas, naqueles becos, vamos ver se te encontra alguém. Então eles depararam com uma jovem linda, uma jovem que tinha uma beleza, e esta beleza não era só exterior, mas esta beleza também interior, a maneira de falar, a maneira de se comportar. Isso chamou a atenção deles. Eles levaram esta jovem. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa jovem agora no harém, sendo tratada, sendo cuidada. Você imagina as outras moças olhando para Esther e pensando, já vi ela em algum lugar. Eu acho que foi lá naquele riacho batendo roupa numa pedra. Eu acho que já vi ela em algum lugar. Foi carregando alguma coisa nas costas.
olha, eu acho que a mão dela é calejada. Porque ela, uma judia escrava, eles começaram a olhar ela com um olhar que discriminava pela sua aparência. Mas só, querido, o que fala e o que falou na Esther não foi a sua vestimenta, não foi algo exterior, mas foi algo interior que estava em Esther, a unção de Deus. Não importa se as pessoas olham para você, olham para as suas vestimentas, olham para seu exterior, mas o que vai falar, e com muita eloquência, não é o que está no exterior, mas o que está dentro de você. O Espírito Santo de Deus, a unção de Deus que foi derramada sobre a tua vida. Glória a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo dissera: não sabeis que vós é o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, você tem algo muito precioso dentro de você. É o Espírito de Deus que está unção, está autoridade para você falar e fazer a diferença. Aleluia. Deus. E passando-se o tempo de um ano, que é o mês de Tebete, que é equivalente para nós, no nosso calendário, mês de dezembro a janeiro, começa a se apresentar as jovens. E vão se apresentando. E chega o momento de Esther. Esther, quando ela se apresenta ao rei, o rei se apaixonou. Esther agora, ela conquista o coração do rei. Esther chamou a atenção do rei. Passado-se um ano, que é equivalente para nós, no nosso calendário, mês de dezembro ao mês de janeiro, chega o dia, a hora de Esther chamar a atenção do rei e conquistar o rei. O que eu aprendo com isso, querido? Lá no início do ano, fizemos planos, sonhamos com tantas coisas e fomos surpreendidos pela crise a qual nós estamos vivendo hoje. E quantas pessoas decidiram dos seus sonhos e dos seus projetos? Estamos findando o ano e você está pensando: os meus planos foram frustrados. Eu quero falar para você o seguinte: este mês, que no calendário judaico foi marcado para chamar Esther, é o mês de dezembro a janeiro. Ou seja, e o tempo de Deus não se findou. O tempo de Deus é hoje para você. O que Deus tem prometido vai acontecer. Os teus sonhos não serão frustrados. O ano não terminou. O teu dia é hoje.